Queridos irmãos, queridos amigos, ouvintes da Palavra de Deus, graça e paz em Cristo Jesus. Amém? Irmãos, hoje é o Dia das Mães. E você, querido irmão, querido amigo, que ainda tem a sua mamãe, dê um abraço nela agora e diga assim: Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Com certeza, ela vai se sentir muito orgulhosa de você. Nós vamos compartilhar com todos vocês os textos bíblicos de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, e Isaías, capítulo 49, versículo 15, que dizem assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esqueça dele, contudo, eu não me esquecerei de ti. Amém? Sinais de uma verdadeira mãe. Este é o título desta mensagem. Queridos irmãos, queridos amigos, as mães são belas dádivas de Deus para as nossas vidas. Elas têm a responsabilidade de amar, de criar, de ensinar, de instruir e proteger os seus filhos, devendo ser amadas, respeitadas e honradas. A Bíblia revela nos 10 mandamentos que aquele que honra o seu pai e a sua mãe terá a sua vida prolongada nesta terra. Isso significa, meus irmãos, que Deus se alegra quando os filhos amam e obedecem aos seus pais. Portanto, honre sua mãe, apesar das dificuldades da vida. Ame e retribua um pouco de todo amor e dedicação que ela dedicou a você. Se você tem uma mãe que teme ao Senhor e soube te guiar nos seus caminhos, dê graças a Deus por essa maravilhosa bênção. O termo mãe é um indicativo de quem é mais do que apenas gerar. Na verdade, a falácia mais comum entre as mulheres é que simplesmente ter filhos faz uma mãe, o que é tão absurdo quanto acreditar que ter um piano faz um músico. Isso porque, meus irmãos, é preciso um tipo especial de mulher para ser o que a Bíblia define como uma mãe de verdade. Isso quer dizer que nem todas as mulheres são mães. A palavra bíblica como mãe é a palavra hebraica amê e significa o vínculo da família. A palavra também significa uma força que fortalece e mantém as coisas juntas. Embora não seja a intenção diminuir a importância do papel do pai na família, todos nós devemos confessar hoje
que a mãe é realmente a cola que mantém a família unida. E nós reconhecemos este fato muito raramente. Sem dúvida, meus irmãos, as mães são presentes especiais de Deus. Faríamos bem se todos nós reconhecêssemos essa realidade. Alguns dos mais famosos líderes americanos reconheceram o valor de suas mães. Por exemplo, George Washington disse assim: "A minha mãe era a mulher mais bela que eu já vi. Tudo o que sou hoje devo à minha mãe. Atribuo todo o meu sucesso na vida à educação moral, intelectual e física que recebi dela." Da mesma forma, o ex-presidente Reagan disse: "Da minha mãe eu aprendi o valor da oração, como ter sonhos e acreditar que poderia torná-los realidade." O ex-presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, disse o seguinte sobre as mães: "Mães são essenciais para o sucesso da família americana. Seu amor, dedicação e sabedoria tocam incontáveis vidas todos os dias em cada comunidade ao longo de nossa terra. E o seu amor e orientação às crianças ajudam a desenvolver famílias saudáveis e espirituais." O ex-presidente Abraham Lincoln acreditava: "Tudo o que sou ou espero ser, devo à minha mãe." Lembro-me das orações de minha mãe e elas sempre me seguiram. Elas se agarraram a mim durante toda a minha vida. Irmãos, estas declarações são verdadeiras para os milhões de brasileiros que dão crédito às suas mães, para ajudar a moldar as suas vidas com sucesso neste mundo de hoje. Portanto, meus irmãos, meus amigos, ao celebrar o Dia das Mães hoje, queremos ressaltar algumas das qualidades que as tornam tão especiais. Vamos examiná-las juntos agora. As mães são especiais porque o amor que uma mãe confere a seus filhos. Em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo de 4 a 7, diz assim: "O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta." O amor de uma mãe é tão forte que protege o seu filho em qualquer situação. Em 1 Reis, capítulo 3, versículos 23 a 27, diz assim: "O rei disse: Esta afirma: meu filho está vivo e o seu está morto. Enquanto aquela diz: não, seu filho está morto e o meu está vivo." Então o rei ordenou: tragam-me uma espada. Trouxeram-lhe. Ele ordenou: cortem a criança viva ao meio e deem metade a uma e metade a outra.
A mãe do filho que estava vivo, movido pela compaixão materna, clamou: por favor, meu senhor, dê a criança viva a ela, não a mate. A outra, porém, disse: não será nem minha nem sua, cortem-na ao meio. Então o rei deu o seu veredito: não matem a criança, deem-na à primeira mulher, ela é a mãe. A menos que uma mãe seja altamente anormal, ela tem um amor natural, dado por Deus para com os seus filhos. E esse amor, meus irmãos, muitas vezes move-a a fazer algumas coisas muito heróicas, a fim de proteger os seus filhos. O amor de uma mãe provê mantimento para o seu filho. Em Provérbios, capítulo 31, versículo 14 e 15, diz assim: como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos da casa e dá tarefas às suas servas. A verdadeira mãe olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça. Irmãos, certa feita alguém disse: uma mãe é uma pessoa que, vendo apenas 4 pedaços de torta para 5 pessoas, vai logo dizendo que ela nunca se importou com torta. Essa é a verdadeira mãe. O amor de uma mãe se compadece do seu filho. Mateus, capítulo 15, versículos de 22 a 28, diz assim: uma mulher cananeia, natural dali, veio a ele gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Então seus discípulos se aproximaram dele e pediram: manda-a embora, pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. Ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Irmãos, aqui nós vimos tamanha convicção daquela mulher, pois ela tinha certeza que Jesus libertaria a sua filha das garras de Satanás. Irmãos, uma mãe conhece muito bem os seus filhos. Ela conhece os seus pontos fortes e as suas fraquezas. Quando os seus filhos têm algum problema, se ela pode resolver, ela mesma resolve. Lyon Jones disse certa vez: eu lhe pergunto, quem foi maior, Thomas Edison ou a sua mãe? Quando ele era jovem, seu professor o mandou para casa com um bilhete que dizia: seu filho é um lerdo, nós não podemos fazer nada por ele. A senhora Edison respondeu: você não entende o meu filho, vou ensiná-lo eu mesma. E assim
ela fez, com resultados que são bem conhecidos hoje por toda a humanidade. Segundo, uma mãe sempre deseja o melhor para os seus filhos. Em Mateus capítulo 20, Mateus capítulo 20, versículos 20 e 21, diz assim: Então aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e, prostrando-se, fez-lhe um pedido. O que você quer? Perguntou ele. Ela respondeu: Declara que no teu reino estes meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, aqui nós vimos que é a preocupação da mãe para com o seu filho. Ela quer o que é melhor para eles. Às vezes, elas podem levar isso um pouco longe demais, mas você tem que dar crédito a elas pelas boas intenções. Aqui nós vimos a grande preocupação da mãe para com seus filhos. Ela queria o melhor para eles. E o melhor naquele tempo era que um ficasse à direita e o outro à esquerda de Jesus. Terceiro, uma mãe adora diante de seus filhos. Em Provérbios capítulo 22, versículo 6 diz assim: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide, em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem os tens aprendido, e que desde a tua meninice sabes as sagradas letras, que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Irmãos, Timóteo aprendeu sobre a salvação e viver para Deus de uma piedosa mãe e sua avó. Portanto, mãe, não negligencie a vida espiritual de seus filhos quando se trata da sua formação. A sua influência é maior do que você imagina. Alguém disse certa vez: se queremos mudar a nossa nação, comece por mobilizar as mães. Portanto, mamãe, como está a sua vida no ensinamento dos seus filhos? Olha, tenha muito cuidado, pois eles estão observando você. Queridos irmãos, queridos amigos, até aqui nós vimos os sinais, as cicatrizes, as marcas de uma verdadeira mãe. E aprendemos que as mães são especiais por causa do grande amor que uma mãe confere a seus filhos. Aprendemos que as mães são especiais porque uma mãe sempre deseja o melhor para os seus filhos.
E aprendemos que as mães são especiais, porque uma mãe adora diante de seus filhos. Portanto, meus irmãos, meus amigos, vocês que ainda têm as suas mamães, valorizem-nas, obedeçam-nas, amem as suas mamães, honrem as suas mamães, pois as mães são dádivas de Deus para as nossas vidas. Amém? E que Deus assim nos abençoe.